Olá, meus tesourinhos, vamos para mais uma semana de aulas remotas e nós estamos estudando o assunto de esfera, que é o último assunto de geometria espacial. Semana passada eu falei sobre a teoria de esfera, né, e fiz alguns exercícios. Nessa semana nós iremos fazer alguns exercícios que sejam mais aplicados, tá? Então vamos para mais uma bateria de questões sobre esfera. Então a questão diz assim: a figura mostra um reservatório industrial de aço usado para armazenamento de cereais, conhecido como silo. Ele é formado por um cilindro circular reto, com altura de 8 metros e raio interno da base 2 metros, encimado por uma semisfera, que é a metade da esfera, ou a gente pode chamar hemisfério. Né? Usando π aproximadamente 3,1, responda. Letra A. Quantos metros quadrados de aço são gastos na confecção desse silo? E letra B. Quantos metros cúbicos de cereais o silo pode armazenar? Então, observe que a letra A, metro quadrado é a área, então ele quer estimar a área que vai ser usado para construir esse silo. E aí vocês vão observar que, para a gente descobrir a área total, o que vai acontecer? Nós vamos descobrir a área da base do cilindro, a área lateral do cilindro e a área da semisfera do hemisfério da esfera. Né? Então, calcula a área da base do cilindro, a área lateral do cilindro e a área da semisfera e soma tudo. A letra B ele quer saber quantos metros cúbicos de cereais. E aí, metros cúbicos é volume, então basta descobrir o que? O volume do cilindro, o volume da semisfera e somar os dois. Lembrando que o cilindro tem 8 metros de altura, o raio da base é 2 e o raio da base do cilindro é o mesmo raio da base da esfera, que também é 2. Ok? Outra coisa que, antes de resolver as questões, que eu fiz nessa bateria de questões é, quando tem um valor de π, sempre nós temos que substituir. E aí você pode escolher se você substitui no começo ou faz a conta todinha com o π e substitui só no final. Outras aulas passadas eu fazia a conta inteira e substituía só no final. Nessa semana eu optei por substituir o π lá no começo, ok? Então todas as questões que tem para substituir o π, eu substituí o π no começo e não no final. Né? Então vamos para a resolução. Então, quantos metros quadrados? Então, observe que a área total é a soma da base do cilindro, a área lateral do cilindro e a área da superfície do hemisfério, que é a semisfera. Então vamos lá, calculando a área da base do cilindro. A área da base do cilindro é um círculo, então a área da base é πr ao quadrado. A área do círculo, πr ao quadrado. Então quem é π? 3,1 vezes quem é r? 2 ao quadrado. Então fica 3,1 vezes 2 ao quadrado, 4. 3,1 vezes 4 vai dar 12,4. Quem é a área lateral do cilindro? A área lateral é 2πr vezes altura. 2πr vezes altura. Então vai ser 2 vezes quem é π? 3,1 vezes quem é o raio? 2 vezes quem é a altura? 8. Fazendo o produto vai dar 99,2. Essa é a área lateral do cilindro. Vamos agora para a superfície do hemisfério. Observe que a área da superfície do hemisfério é a metade da área da superfície esférica, da esfera inteira. Então a área do hemisfério vai ser quem? A área da superfície esférica completa é 4πr ao quadrado. Como é a metade, divide para 2. Então a área do hemisfério vai ser 2πr ao quadrado. Então, vai ser 2 πr ao quadrado, nós fizemos na letra A. Então, πr ao quadrado é 12,4. Então, a área do hemisfério vai ser 2 vezes 12,4 vai ser 24,8. Então, calculando a área total, quem era total? A área da base
mais a área lateral do cilindro, mais a área do hemisfério. Então, a área total vai ser área da base 12,4, área lateral 99,2 e área do hemisfério 24,8. Somando tudo vai dar 136,4 metros quadrados. E com isso nós finalizamos a letra A. Vamos para a letra B. A letra B ele quer saber quantos metros cúbicos de cereais o silo pode armazenar. Então ele quer saber o volume total, é o volume do cilindro mais o volume do hemisfério. Então vai ser o volume do cilindro adicionado ao volume do hemisfério. Então vamos calcular primeiro o volume do cilindro. Então quem é o volume do cilindro? πr ao quadrado vezes h. Né? Então vai ser π 3,1 vezes r 2 ao quadrado vezes h, que é 8. Então vai ser 3,1 vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 8. Então 3,1 vezes 4 vezes 8 vai dar 99,2 metros cúbicos. Agora nós vamos calcular o volume do hemisfério. E o volume do hemisfério é 4πr ao cubo sobre 6. Então o volume do hemisfério vai ser 4 vezes π 3,1 vezes o raio 2 ao cubo sobre 6. Então vai ser 4 vezes 3,1 vezes 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 8 sobre 6. Então, multiplicando 4 vezes 3,1 vezes 8, vai dar 99,2 sobre 6, que vai dar aproximadamente 16,53. Então, o volume do silo é a soma do volume do cilindro mais o volume do hemisfério. Então, o volume do cilindro 99,2, o volume do hemisfério 16,53. Então, o volume do silo vai dar 115,73 metros cúbicos. E com isso nós finalizamos a questão 1. Eu observo que a questão 1 ela é interessante porque a gente usa tanto as fórmulas de esfera como relembra um pouquinho das fórmulas de cilindro. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim: um joalheiro necessita confeccionar uma esfera de ouro cuja medida do raio seja 3 centímetros. Ele dispõe de algumas esferas menores do mesmo material, cada qual com raio de medida 2 centímetros. A letra A ele pergunta quantas... determine o número mínimo de esferas menores a serem fundidas para que ele possa confeccionar uma esfera maior. E a letra B ele quer saber a sobra do ouro fundido nessas condições do item A será vendida por R$140, será vendida ao preço de R$140 por grama. Sabendo que a densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetros cúbicos, determine o valor que será arrecadado com a venda da sobra. E aí ele diz para a gente aproximar π aproximadamente 3. Então o que a gente vai fazer? Eu vou descobrir, na letra A, eu vou descobrir a esfera de raio 3, qual é o volume, e vou descobrir o volume da esfera de raio 2. Então, para mim saber quantas esferas de raio 2 tem que ser fundida para mim construir uma esfera de raio 3, basta dividir o volume da esfera de raio 3 pelo volume da esfera de raio 2. E aí eu descubro qual é o número mínimo de esferas que eu vou precisar. Aí a gente vai ver que a gente vai fazer uma aproximação. E aí essa aproximação é exatamente vai ter uma sobra. E aí ele quer saber essa sobra vale quanto em dinheiro, sabendo que a grama é R$140. Ok? Então a gente vai, com o volume da sobra, a gente vai descobrir qual é o peso que ela tem. E depois, sabendo o peso, dá para descobrir o preço. Ok? Vamos para a letra A. O número mínimo de esferas menores que tem que ser fundida para fazer a esfera maior. Então, basta saber o volume da esfera maior, que eu chamei de volume final. Então, o volume final vai ser 4 vezes π vezes r final ao quadrado sobre 3. Então, vai ser 4 vezes, quem é π? 3, eles vai aproximar para 3, vezes o raio ao cubo. O raio é 3 ao cubo sobre 3.
Cancelei, ó, 3 com 3, sobrou quem? Sobrou 4 vezes 3 ao cubo, que é 27. 4 vezes 27 vai dar 108. Agora eu vou descobrir o volume de uma esferinha pequena, que eu chamei de volume inicial. Então, volume inicial vai ser 4π R inicial ao cubo sobre 3. Então, vai ser 4 vezes, quem é π? 3, vezes o raio, que é 2 ao cubo sobre 3. Cancelei o 3 com 3, sobrou quem? 4 vezes 2 ao cubo, que é 8. 4 vezes 8 vai dar 32. Então, para saber o número de esferas, eu chamei o número de esferas de n. Então, basta dividir o volume final pelo volume inicial. Então, o volume final vai dar 108, volume inicial 32. 108 para 32 vai dar 3,375. Como se eu fizer 3 não vai dar o volume da esfera de raio 3, eu vou ter que aproximar para mais, que no caso é 4. Então, eu vou precisar de 4 esferas de raio 2, fundir elas para me transformar ela numa esfera de raio 3. Bom, vocês perceberam que vai ter uma sobra. Então, se vai ter uma sobra, o que é que vai acontecer? Nós vamos descobrir quem é a sobra. Então, quem vai ser a sobra? Eu vou ter 4 esferas de raio 2 menos a esfera de raio 3, porque eu não vou usar as 4, eu vou usar 3,375, ok? Então, o volume da sobra vai ser 3 vezes o volume inicial, 32, menos 108. Então, vai ser 4 vezes 32, que vai dar 128, menos 108. Então, o volume da sobra é 128 menos 108, é 20 centímetros cúbicos. Esse é o volume da sobra. Como ele quer saber o preço, e ele deu o preço por grama e não por volume, eu tenho que descobrir primeiro a massa. Quanto que pesa essa sobra. Então, como ele deu o valor da densidade, eu vou usar a fórmula densidade é igual a massa sobre volume. Então, densidade 19,3 é igual a massa sobre volume, que é 20. Fazendo meios pelos extremos, m vezes 1 vai dar m. 19,3 vezes 20 vai dar 386. Esse é o peso. Agora nós vamos descobrir o preço. Então, o preço basta multiplicar a quantidade de gramas por o valor de cada grama. Então, a quantidade de gramas, 386, vezes o valor de cada grama, 140. Quando eu multiplico, vai dar 54.040. Isso quer dizer que a massa do ouro que sobra será vendida por R$ 54.040. Com isso, nós finalizamos a questão 2. Vamos para a questão 3. Então, a questão 3 diz assim: a casquinha de sorvete tem a forma de um cone circular reto com 241, raiz de 241 centímetros de geratriz e 8 centímetros de diâmetro. Cuidado, ó, 8 é diâmetro, então quer dizer que o raio é 4. A geratriz, raiz de 241. Aí diz assim: uma bola de sorvete é servida de modo que a parte que ficou visível corresponde a uma semisfera ou a um hemisfério, ou seja, a metade da esfera ficou parte visível e metade da esfera ficou dentro da casquinha, que é a parte não visível. Como mostra a figura, ele quer saber quantos centímetros cúbicos da casquinha não contém sorvete, ou seja, ele quer saber qual é o volume da parte vazia que ficou na casquinha. Então, basta você fazer o quê? Para você descobrir o volume lá que ficou sem sorvete. Descobre o volume do cone e aí tira o volume da semisfera, porque como ficou a metade de fora, então quer dizer que ficou a metade para o lado de dentro. E ele disse para aproximar π 3. Okay? Então, primeiro nós vamos ter que descobrir o volume do cone, depois o volume do hemisfério e subtrair esses dois valores. Bom, só que para mim descobrir o volume do cone eu preciso da altura. Por quê? Porque ele me deu geratriz, me deu o raio, só que não me deu a altura. Só que a gente sabe que a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Então, a altura ao quadrado mais, quem é o raio? 4 ao quadrado, porque diz que o diâmetro é 8. Então, quer dizer que o raio é 4, o raio é a metade. Igual a geratriz ao quadrado, quem é a geratriz? 241, raiz de 241 ao quadrado. Então, vai ser a altura ao quadrado
mais 4 ao quadrado de 16 igual a raiz de 241 ao quadrado vai ser 241. O expoente cancela com o índice, então sobra só o radicando. Então, a altura ao quadrado é igual a 241 menos 16. A altura ao quadrado é igual a 225. Como é altura, eu vou considerar só a parte positiva. Então, a altura é igual a raiz de 225 e a altura é 15. Bom, de posse da altura, agora eu posso encontrar o volume do cone. Quem é o volume do cone? É πr ao quadrado vezes h sobre 3. Quem é π? Π é 3 vezes quem é o raio? 4 ao quadrado vezes a altura, que é 15, que nós acabamos de encontrar. Cancela 3 com 3, sobrou quem? 4 ao quadrado, que é 16, vezes 15. 16 vezes 15 vai dar 240 centímetros cúbicos. Bom, já descobri o volume do cone, agora me falta descobrir o volume do hemisfério. Volume do hemisfério, 4πr ao cubo sobre 3. Então, vai ser 4 vezes π, que é 3, vezes 4 ao cubo, né, que é o raio ao cubo, sobre 6. Então, vai ser 4 vezes 3, vezes 4 ao cubo é 64. Então, vai ser 768, que é 4 vezes 3, 12. 12 vezes 64 vai dar 768 sobre 6, que vai dar 128 centímetros cúbicos. Então, o volume da parte que sobra sem sorvete dentro da casquinha será o volume do cone menos o volume do hemisfério. Então, o volume da parte que sobra dentro da casquinha vai ser 240 menos 128, que vai ser 112 centímetros cúbicos. E com isso nós finalizamos a primeira aula. Já já nós voltamos com a segunda aula. Tchau.